Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área, trazendo mais um corte com as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo para você. O Mengão que conseguiu uma boa vitória sobre o time do Santos no Maracanã por 3-2. E detalhe, hein? Entrou de vez na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Palmeiras tropeçou diante do time do Mirassol. Vamos aqui acompanhar as análises sobre esse confronto entre Flamengo e Santos e essa vitória que colocou o Flamengo de vez na disputa, na briga pelo título brasileiro. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like se você ainda não é inscrito. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Nós vamos chamar o Vini Bueno daqui a pouquinho, porque o confronto do Flamengo para alcançar o Palmeiras na pontuação foi com o Santos e depois tem o duelo paulista entre Palmeiras e Mirassol. Deixa eu só ir trazendo aqui de uma vez as manchetes que trataram do jogo. Essa a gente mostrou na abertura, né? A disputa jogo a jogo. O Flamengo vence. E aí tem a famosa palavra tropeço, né? Foi usada também no estado de Minas. Eu sei que ela ofende o torcedor do time que roubou os pontos, né? Mas já falei disso aqui algumas vezes. O tropeço não é necessariamente dizer que você perdeu para quem é pior do que você. Você perdeu quando não podia perder pontos, né? E a tribuna tá vendo o lado do Santos, né, gente? Com o Neymar ali de mão na cintura. E o Neymar foi assunto também na imprensa internacional. O AS da Espanha, nesse artigo aí, Felipe Luiz frustra Neymar, chamou o ex-camisa 10 da seleção brasileira, que tem uma passagem marcante por lá, pelo Barcelona, de lento e sem ritmo. Bom, estamos começando aí com as imagens. Tudo isso vai entrar no pacote da análise que a gente vai fazer do jogo. Não sei se ele estava lento e sem ritmo, não. Estava chiliquento. Mas, enfim, a torcida do Flamengo, mais uma vez, né? Botou quase 70 mil pessoas no Maracanã. Foram 69.612. E aí você vai, né? Também formando um ciclo virtuoso, porque entraram 5 milhões, mais de 5 milhões no caixa do clube, que já tem muito dinheiro. Aquela faixa ali com várias referências, né, procurava passear pelos 130 anos de história do clube, que serão festejados no próximo sábado, quando o Flamengo enfrenta o Sport. Pode ser uma festa completa, assumindo a liderança no dia do aniversário. Teria sido uma grande noite ontem do Flamengo, Maracanã cheio. Eu acho que o time teve uma boa atuação, uma atuação firme em vários momentos do jogo. Assim, no primeiro tempo o Santos estava muito bem armado defensivamente. Deu poucas ocasiões de gol para o Flamengo, mas ainda assim o time como fez com o Palmeiras, né? Exatamente. Mas aí conseguiu numa bola parada chegar ao gol e logo no início do segundo tempo fez o segundo. Então era uma atuação assim, muito segura do Flamengo, Neymar controlando a partida. Agora, os dois gols no fim acabam colocando em xeque o que seria uma noite praticamente perfeita do Flamengo, né? Um time a noite melhorou 2 horas depois, né? Com o Mirassol, a noite do Flamengo. Exato. Talvez a correção de humor, né? Mas foi assim, no todo, para não dizer que só a gente critica e tal, no todo foi uma boa vitória do Flamengo ontem, né? Assim, tirando esse percalço ali dos últimos minutos, foi uma boa vitória do Flamengo. Eu gostei muito da forma como o Flamengo voltou para o segundo tempo. No primeiro tempo foi um jogo bem equilibrado, o Barreto comentou, o Santos fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras. Neymar de novo ali, né, nessa falta. O Santos fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras na quinta e um bom primeiro tempo contra o Flamengo ontem, mas o Flamengo voltou avassalador, parece que... o torcedor do Flamengo às vezes reclama de falta de senso de urgência desse time em alguns jogos. O segundo tempo ontem teve muito senso de urgência, fora os minutos finais, né? Agora, o Arrascaeta acabou de renovar o contrato e ontem resolveu mostrar que merecia. Impressionante, né? Esse passe. E aí o Flamengo podia ter feito mais gols do que fez, inclusive perdeu o pênalti. Era uma chance atrás da outra e o Santos mal conseguia passar do meio. Essa bola o Carrascal podia ter chutado, né? Ele tenta passar para o Arrascaeta, muitas chances perigosas. O segundo tempo do Flamengo até os 42 ali foi muito bom. É que assim, aí alguém pode perguntar assim, o torcedor assim, mas vocês estão se queixando do time ter tomado 2 gols e tal. É porque com uma atuação tão segura como foi, você não tem direito de colocar em risco uma vitória dessa, né? É um cochilo que não se deve passar pano, eu acho, sabe? O Felipe estava bem chateado na entrevista coletiva com os gols tomados no fim, né? Porque você faz muito esforço para ganhar um jogo de 3-0 e você não pode abaixar os braços assim
porque em tese a vitória está garantida, né? O Felipe Luiz aqui gosta de dizer, né? Todo jogo é difícil de ganhar. Claro, você faz muito esforço para ganhar de 3-0 no Campeonato Brasileiro. Você não tem o direito de colocar em risco uma vitória dessas, ainda mais brigando pelo título, sabe? Então eu acho que é um ponto de atenção que o Flamengo deve ter, porque não é a primeira vez. No jogo contra o Palmeiras, o Flamengo também estava tendo uma vitória tranquila por 3-1, tomou um gol no finzinho também, praticamente nessa minutagem, e o Palmeiras ainda teve mais um ou dois ataques que poderia ter colocado em risco também uma vitória, que estava 3-2 e 3-1, depois 3-2, enfim. Então são pontos de atenção que esse time do Flamengo precisa ter. Agora, no todo, eu achei uma vitória assim, muito segura, muito firme do Flamengo. Com alguns jogadores, né? Além do Arrascaeta, o Bruno Henrique, que vinha numa fase difícil, já tá melhorando, né? Fez aquele gol contra o Sport. O Bruno Henrique fez um jogo muito bom ontem. A melhor chance do Flamengo no primeiro tempo, tirando o gol, claro, é uma jogadaça dele para o Arrascaeta, que o Arrascaeta chuta para fora. É um jogador que tem um julgamento hoje, né? A gente não sabe se o Flamengo vai poder contar com o Bruno Henrique nessa reta final de temporada, mas jogador muito contestado nos últimos meses, aí até várias vezes com razão a contestação. Fez um jogo muito bom ontem. Achei assim também que o Léo Pereira também fez um ótimo jogo e gostei da atuação de um jogador que também é bastante criticado, o que foi o Ayrton Lucas. Eu achei que o Ayrton ontem fez uma partida segura também. Apoiou muito bem. Quando saiu, o Flamengo sofreu pelo lado dele. Novinha entrou muito mal, fora né? de... Mas você entrar aos 42 com o ritmo que o jogo tava, né? O Santos indo E ele jogando cima, pouco, ele tá jogando pouco. Tá sem ritmo, eu achei... E o Flamengo botou 4 jogadores pouco jogados em campo na reta final, né? Assim, eu não entendi muito as substituições do Felipe ontem. Mesmo estando 3-0, achei que ele abriu demais o time. Ele termina o jogo com 2 jogadores no meio só, que foram o Saul e o Everton Araújo, e 4 atacantes, né? O Luiz Araújo, o Michael, o Cebolinha e o Bruno Henrique, que terminou o jogo. Então, achei que o Flamengo deu uma descompensada ali no meio-campo, que deu até ao Santos essa possibilidade de fazer esse abafa final. O Flamengo não conseguiu ter a bola muito no fim. É isso que o Barreto falou, dos que entraram, só o Saul tem jogado com frequência. Né? O Cebolinha voltou ontem de lesão, Everton Araújo não tem jogado muito, o Michael, o próprio Vinha. Então, além dessa questão do time aberto, concordo contigo, ficaram jogadores que não têm entrado muito em campo. Eu acho que o próprio Felipe viu que o jogo estava resolvido, quis dar minutagem para quem não estava jogando, né? Mas talvez e aí aconteceu. Exagerado um pouco. E aí aconteceu. As rotações ficaram completamente diferentes, né? Porque o Santos estava com um ataque rejuvenescido. Aliás, o Neymar sai reclamando, né? Sai questionando o motivo. Eu achei uma substituição prudente, na verdade. Ele tinha um cartão amarelo, estava irritado com o árbitro, tinha saído para o intervalo dando uma declaração forte contra o juiz da partida. E a intensidade dele, que já não tinha sido muito grande durante o primeiro tempo, já tinha baixado quase que total, né? O Neymar tem sido usado no Santos como um 9, né? O cara que fica enfiado entre os zagueiros. E ele causa preocupação, né? Tanto que ontem o Felipe Luiz para dizer, não pode deixar ele sozinho. E ele não fica exatamente enfiado, né? Claro, ele é na escalação o homem da frente centralizado, mas ele cai para todos os lugares e sim, é isso, tem que fazer isso mesmo. Às vezes vai lá atrás conduzir o time na saída de bola, vai ficar na esquerda, cai na direita, no centro. Ele é um jogador que não para de se mexer. No primeiro, achei que ele fez um primeiro tempo. Não para de se mexer quando o Santos tem a bola, né? Mas chamou muito a atenção ontem a postura dele quando o Flamengo tinha a bola. Aí, pode ser o combinado, pode ser o que o Santos está pedindo a ele, até por causa da questão física, mas era algo que meio que saltava aos olhos, assim, o Neymar andando em campo. O que mais me saltou aos olhos ontem, Barreto, era até quando o Santos tinha a bola. Você falou de Chilique, de que ele correu riscos com o juiz. A postura dele com os companheiros do Santos, quando ele não recebia a bola, me incomodou bastante ontem. E na entrevista do intervalo isso aparece. A gente vai rodar daqui a pouquinho, mas aparece. Ele disse que o que está faltando é me procurarem mais. E o time faz 2 gols sem ele. Sabe o que eu acho, assim? Se você esquece que é o Neymar, o camisa 10 do Santos e capitão, tá? O cargo, camisa 10 e capitão do Santos. Como é que a gente avaliaria a atuação do camisa 10 e capitão do Santos ontem? O cargo. Eu não gostei, não achei bom. Não achei bom. Aí, porque em tese é o cara que tem que resolver, né? Não mudou. Não mudou. E aí você põe nesse cargo o Neymar. Aí a avaliação ela é mais complexa ainda, né? Porque você tem um cara que o patamar dele é muito alto, o sarrafo dele é muito alto. Então, assim, claramente ontem, várias vezes, ele tentou 1 contra 1 e não levou vantagem, assim, coisas que ele fazia com muita facilidade, que era tirar 1, 2 jogadores da frente, assim. Ele ontem sofreu para ganhar duelos,
não ganhou a maioria dos duelos, pelo contrário, ele perdeu a maioria dos duelos, enfim. Não foi uma boa atuação do Neymar ontem. Achei que não com a foi bola, uma boa atuação do Neymar. com a bola no primeiro tempo regular, no segundo tempo muito fraco, e sem a bola pouquíssima participação, o time sentindo falta dele. E aí vou destacar a postura que me incomodou muito com o árbitro e mais ainda com os companheiros. É muito difícil você, é um cara ali que está no ataque do Santos, o Guilherme, o Barreal, seja quem for, que está jogando ali no setor ofensivo do Santos com ele, você tem um jogador enchendo o seu saco e gritando no seu ouvido para o Maracanã inteiro ver, para todo mundo que está em casa ver, porque você não passou a bola para ele. E às vezes não era a melhor opção, às vezes até era. Mas às vezes o passe para o Neymar não era a melhor opção. Eu não gosto desse tipo de postura. Uma vez você ficou irritado, faz parte, um monte de jogador reclama. Mas o Neymar ontem foi corriqueiro e recorrente o tempo inteiro. E tem uma comparação que é muito difícil evitar. Luiz Soares veio para o Brasil para jogar num time que estava subindo da segunda divisão, um time que não tinha muita qualidade, né? Além de ter dado uma contribuição muito mais efetiva, né? Ele transformou o Grêmio em vice-campeão brasileiro, né? Tinha uma postura muito diferente. A gente não viu o Soares reclamando dos companheiros, reclamando da arbitragem do jeito que viu o Neymar. E ontem, esse é o momento da saída de campo. Reclama do treinador também, né? Perguntando eu, né? O jogo estava 3-0, gente. Eu preservaria, eu como treinador, eu raramente faço esse tipo de raciocínio assim, se eu fosse o treinador eu faria isso, eu faria aquilo. 39 do segundo tempo. Mas numa situação tão óbvia como essa, acho que qualquer um de nós se coloca no lugar do Vojvoda e diz, vou preservar, até porque estava com um cartão amarelo, né? Tenderia a ficar ainda mais irritado, arrumar uma confusão e ficar fora do jogo contra o Palmeiras, que é um jogo que vira uma oportunidade diferente para o Santos. A gente falou Talvez aqui, o Palmeiras não estava nem desfigurado. imaginando que o Santos fosse chegar aos 2 gols e ali talvez ele quisesse mesmo dar minutos para os meninos, botar uma correria para cima do Flamengo, observar algumas coisas e tal. E até acho que pulava direto para a conclusão de que começaram a correr, fez 2 gols. Acho que isso não. Era outro momento do jogo. Outro momento. E assim, o Neymar vem de 50 dias de inatividade, né? E jogou uns minutos contra o Fortaleza. Voltou a ser titular. Não jogou contra o Palmeiras, pela questão da grama sintética, e voltou a jogar ontem. Assim. Então, até fisicamente, ele não está ainda em condições de desempenhar o melhor futebol dele, né? E quando faz isso aí, um jogador do tamanho dele, com a exposição que ele sabe que tem, está passando um recado, né? A ida para o vestiário. Né? Isso não é assim uma decisão de um momento. Ele sabe o tamanho da repercussão. Vamos ouvir também a entrevista do Neymar e a gente aproveita para botar o Vini Bueno no papo. Acho que tem que ter mais calma e no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. Então, mas estamos tentando, não jogamos mal não. A gente sabe que o Flamengo é a melhor equipe do país. A gente sabe da qualidade que tem esses jogadores. Ainda mais jogar no Maracanã lotado é complicado, não é fácil. Não sei se você conseguiu ouvir, o banco de reservas do Santos estava reclamando bastante com a arbitragem. O árbitro é muito ruim, mano. É muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Eu acho que essa é a palavra, né? Todas as vezes que a gente vai no vestiário, os caras falam que esse aqui é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar com ele, ele tira as costas e sai correndo. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. Eu tomei o amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou, se você chegar perto de mim, eu te dou um amarelo. Eu falei, não posso falar com você? Porque eu acho, na minha opinião, foi falta no Brasão. Ele tem que marcar falta. E ele não gerava escanteio o gol dos caras. Mas são erros que a arbitragem do Brasil vem errando muito, né? Vem acontecendo. Então acho que isso tem que ver. Mas eu retifico, a arrogância do árbitro de hoje, eu nem sei o nome, é horrível. Guardou para o fim ali eu nem sei o nome e foi embora com ar de desprezo. Guardou uma frase arrogante depois de chamar o árbitro de arrogante, né? A sensação que a gente tem, Vini, em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo à redação, é de que o Neymar não está feliz com essa volta ao Brasil. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, Luciano, Eric. Ótima semana para todo mundo ligado aqui no Redação. E acho que essa comparação que você fez em relação ao Luiz Soares, né, vindo para jogar num time que tinha recém-subido da Série B para a elite do futebol brasileiro, o Grêmio naquela ocasião, ela é ainda melhor do que essa que a gente fez nas últimas semanas entre Neymar e Coutinho, né? Qual o impacto que o Neymar tem no time do Santos hoje e qual o impacto que o Felipe Coutinho vem tendo, ou pelo menos vinha tendo até essas derrotas recentes, né?
E talvez esse paralelo com o Luis Soares ele seja ainda melhor, porque é um jogador que também vinha com problemas físicos, com muita dificuldade, mas que colocou o time nas costas, porque o time precisava disso, e ele acabou entregando. O Neymar tem ido um pouco na contramão, até um dado do Gato Mestre, acho que expõe bem o que é essa temporada do Neymar com a camisa do Santos, nesse tão aguardado retorno. 6 gols e 7 cartões amarelos. É um jogador que tem se destacado muito mais pelas declarações, né, seja durante o jogo ou depois da partida, do que propriamente pelo impacto técnico dentro de campo, né? Ontem o Neymar voltou a ser titular, o que não acontecia há mais de 2 meses. Ele vinha numa boa sequência, pelo menos de jogos, né? Sem se machucar. E aí quando ele sofre essa lesão, a última, ele perde 7 partidas, joga 30 minutos contra o Fortaleza, fica fora contra o Palmeiras pela questão do gramado sintético. Então havia uma expectativa de como vai ser essa volta do Neymar como titular depois de 2 meses. E acho até inevitável, é sempre ruim a gente individualizar uma derrota, um resultado, mas o jogo de ontem é muito natural até e inevitável a gente tratar direta, né? Porque o Neymar, ele disse no intervalo, a gente acabou de ouvir, que a única maneira do Santos conseguir marcar gol era com os atletas o procurando mais no terço final, como quem diz, só assim a gente vai conseguir fazer gol, se a bola passar por mim, os caras precisam tocar para mim. E aí, quando ele sai, em poucos minutos, o Santos faz 2 gols e o Neymar nem assiste os companheiros dentro de campo. Então, essa postura dele como capitão internamente não pegou bem, por mais que o Vojvoda tenha minimizado na coletiva. Ele foi perguntado sobre isso e o treinador disse que é totalmente normal o que aconteceu, né? Neymar sai ali questionando, vai me tirar? Chuta uma garrafa d'água, abandona o banco de reservas, vai direto para o vestiário e não vê essa reação, de novo com participação de meninos da Vila, né? Porque o Robinho Júnior entra muito bem, o Gabriel Bontempo também, inclusive faz o gol, não pegou bem. E a gente sabe que esse é o retrato que fica, né, dessa derrota do Santos. Você citou, Barreto, a repercussão no jornal AS da Espanha e teve uma repercussão também no jornal A Bola de Portugal, né? O AS falou sobre o Neymar sem ritmo e lento, e a Bola repercutiu mais essa questão do extracampo. Disse que o Neymar explodiu com o árbitro e também criticou o treinador. Então, a imagem que hoje o Neymar passa, não só aqui no Brasil, mas também para quem está acompanhando fora do nosso país, esse retorno dele ao Santos é muito ruim, não pegou bem, e especialmente esse chilique, acho que o Luciano foi muito feliz, né? Você reclamar de arbitragem ou questionar um treinador, né, numa substituição, não é a primeira vez que a gente vai ver isso, não é a primeira vez e nem vai ser a última. Agora, essa cobrança excessiva com companheiros de profissão, com colegas de time, acho que também não pegou bem, né? Sobrou para o Barreal, sobrou para o Zé Ivaldo. Em alguns momentos a gente sentia até que o Neymar estava largando, né? Sabe, quando assim, não dá, não vou ficar correndo. Então, foi muito ruim, né, essa atuação do Neymar com bola, sem bola e nos microfones também. Nós temos esse trecho da entrevista coletiva do Vojvoda que o Vini citou, né? E na sequência vamos rodar também o Felipe Luis. Más en cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se yatea a Neymar, como se yatea a otro jugador que eu decido que tem que sair, y considero totalmente normal si él estaba yateado, ¿no? Y es más, tiene que ser así muchas veces, siempre con el respeto. Él no faltó respeto ni nada, porque Neymar, tal vez esa es la pregunta más. El respeto está y jugadores quieren jugar y quieren ayudar en este momento, que es un momento difícil para los clubes. Es un momento difícil, es un momento que hay que estar juntos y es un momento de tener la humildad y en este momento precisamos estar juntos. ¿Sí? Es eso lo que puedo hablar de nosa torcida y voy a exigir a meus jugadores eso, o entrega máxima, una entrega total, ¿sí? Que no desistan, que continúen lutando. Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos,
E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço quando eu vejo uma equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Eu odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe e não me preocupa porque é um caso assim à parte, mas eu repito, odeio que aconteça isso. Aí, o Felipe Luiz não cobrou só do time, né? Acho que cobrou dele mesmo. Percebeu que não fez as melhores mudanças. Com as mexidas que ele fez, o time acaba ficando muito em transição mesmo, né? Porque com só 2 jogadores no meio campo, o Everton Araújo e o Saúl, e 4 jogadores de velocidade na frente, é natural. E ele até falou isso antes das mexidas, que ele também notou esse tipo de jogo que ele não gosta no primeiro tempo. Pouco controle, né? Pouco controle. Eu achei o Flamengo, assim, muito ansioso também no primeiro tempo, né? Os 10, 15 minutos tinha muita ansiedade. O De La Cruz tentando uns passes arriscados e errando muito, assim, podendo rodar mais a bola. Mas depois o Flamengo controlou, como eu disse. Assim, acho que foi uma partida boa do Flamengo, assim, nada excepcional, mas nota 7, 7,5 para a atuação do Flamengo ontem. Eu achei uma boa atuação. Eu achei o primeiro tempo mais ou menos, nota 6, mas eu gostei muito do segundo tempo até os 42 minutos. Agora chegou com essa atuação nota 7, chegou a abrir 3-0. Né? Sim. Teve um conforto no jogo, estava com o jogo resolvido. Perdeu o pênalti. Assim, ainda teve o pênalti perdido. Os 2 gols sofridos no fim, óbvio que não tiveram impacto nos 3 pontos, mas tem impacto quando você faz uma análise do todo. Termina o jogo 3-0, é um tipo de análise. Termina 3-2, você tem que colocar alguma situaçãozinha nesses 2 gols sofridos, né? Então, por isso que eu acho que 7,5 tá bom. Foi uma boa atuação do Flamengo, Maracanã lotado. A torcida não se desesperou com os 2 gols do Santos, foi interessante. Continuou empurrando o time, apoiando, gritando, enfim. Isso foi um comportamento legal da torcida ontem, porque normalmente o torcedor podia ficar bravo com esses 2 gols e baixar a temperatura do jogo, né? Não. O torcedor do Flamengo apoiou bastante quando o time tomou os 2 gols. Né? E depois de uma bola que o Santos passa do meio campo, o Flamengo conseguiu ficar com a bola no campo já nesses 6 ganhou minutos. 2 faltas, nesses longos 6 minutos, né? Eram 6 É. minutos de acréscimo que para a torcida do Flamengo demoraram muito a passar. Depois de um mini ataque do Santos ali, o Flamengo conseguiu ficar Fez o o que tempo tinha que inteiro ter feito quando estava 3-0, né? com a bola no campo de ataque. Que é a cobrança que até o Bruno Henrique faz depois do jogo, né? A gente não pode se lançar para o ataque, tem um jogo resolvido. O Eric falou que o Felipe reclamou, Eric ou Barreto, que ficou muito insatisfeito com esses gols do Santos no fim. Os 2 que deram entrevistas na saída de campo, o Bruno Henrique e o Léo Pereira, os 2 ficaram muito incomodados também. Os 2, o Flamengo ganhou o jogo e eles saíram incomodados com os 2 gols sofridos ali no fim. E o segundo tempo vira... É porque ficou não era o Apolinho que falava gosto de guarda-chuva molhado na boca? Acho que era o Apolinho que falava isso, né? Assim, é isso, assim, o cara sai de campo, faz uma atuação espetacular. Gosto de cabo de guarda-chuva. Cabo de guarda-chuva. Você faz uma atuação bacana ali, 3-0, a torcida em êxtase, o gol do Bruno Henrique. Enfim, aí você toma esses 2 gols, você fica com esse gosto aí do cabo do guarda-chuva molhado, como dizia o genial Apolinho. Aí, ó, nessa jogada, né? Estava tudo resolvido. Como poderia estar também no pênalti. No pênalti. Eu não sei se no Santos, Vini, fica uma sensação de que os garotos podem contribuir ou se a leitura também é essa de que, bom, era fim de jogo, era outra história, né? Eu acho que tem 2 coisas, né, Barreto? Primeiro, essa questão do comportamento do time do Santos sem o Neymar e do quanto esses garotos, hoje mais jovens, né, da Vila, eles acabam gerando um impacto no time hoje que melhorou demais, né? O torcedor do Santos hoje cobra a presença do Robinho Júnior como titular. A gente sabe que tem uma questão muito grande envolvendo o Guilherme, até uma pressão, uma cobrança muito grande para que ele saia do time. Gabriel Bontempo vinha numa sequência ótima, perdeu a condição de titular, quase não joga ou joga muito pouco, muito menos do que o torcedor gostaria. Então acho que são esses 2 pontos, né? O impacto da liderança do Neymar, portanto, como um capitão que se espera, e essa necessidade dos jovens terem mais minutos em campo, Barreto. Estão pedindo passagem, né? Mas agora também é uma situação de muita pressão, é uma situação em que o Santos, né, luta para sair do Z4 com todo o peso que tem, né, um time grande nessa situação. Não é fácil, a vida do treinador também. Você ter que equilibrar todas essas coisas é complicado. A gente vai fechar o papo sobre o Flamengo
com uma entrada ao vivo aqui da Ana Flávia Nunes, que está acompanhando o julgamento do Bruno Henrique, que pode, né, definir o destino do jogador dentro do Campeonato Brasileiro, né? Não vale para Libertadores, por exemplo. Existe uma chance de valer depois. Depois, se mas isso não vai ser decidido hoje, né? Enfim, e o Bruno Henrique está presente, né, Ana Flávia? Acho que essa talvez tenha sido aí a grande novidade do dia. Exatamente, Barreto. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A expectativa era de que o Bruno Henrique acompanhasse esse julgamento, como ele fez em setembro, quando saiu a primeira decisão, né, pela internet. Mas ele veio aqui à sede do STJD, chegou por volta das 10 horas da manhã, a gente acompanhou a chegada dele. O Bruno Henrique não quis dar entrevista, não quis responder nenhuma pergunta, entrou e subiu direto para o local, onde agora há pouco começou, então, né, essa sessão, o julgamento dos 2 recursos envolvendo o caso dele. O julgamento começou com 47 minutos de atraso, tá? Estava marcado para 10 horas, começou às 10h47, então são 2 recursos que o Pleno do STJD começou a julgar agora, então. Um desses recursos é da própria defesa do Bruno Henrique, do Flamengo, um recurso feito pelo Flamengo, e o outro recurso é um pedido feito pela Procuradoria do STJD, que quer aumentar a pena do Bruno Henrique. A gente lembra, então, que o Bruno Henrique foi condenado em primeira instância e punido com 12 jogos de suspensão por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. Sobre essa questão que vocês comentaram, acho importante a gente falar, né? Se vale só para o brasileiro, como é que fica a questão da Libertadores? É o seguinte, gente, a legislação diz que a pena tem que ser cumprida na competição em que a infração ocorreu, ou seja, no brasileiro, então, a princípio, se a pena for mantida, ele fica fora dos jogos do Brasileirão. Mas o STJD pode acionar a FIFA e sugerir que a punição seja aplicada em competições internacionais, e aí, nesse caso, a FIFA comunicaria a Conmebol. Então, essa questão realmente ainda está em aberto. E a gente lembra que o Bruno Henrique também foi investigado pela Polícia Federal, foi indiciado e ainda vai ser julgado pela Justiça Comum. Barreto. Só para lembrar, agradecendo a Ana Flávia pela participação dela, nessa questão que pode envolver a Libertadores, a CBF fez esse tipo de pedido naquele primeiro escândalo que estourou com muita gente, né, envolvida. Aqueles jogadores foram punidos rigorosamente pela CBF, com muitos jogos, muito tempo, e a grande maioria acabou indo jogar fora do Brasil, né? E aí a CBF entrou com esse, não sei se foi até na Corte Arbitral do Esporte, se foi direto, se foi uma consulta à FIFA, mas enfim, a CBF intercedeu para que esses jogadores cumprissem a punição em todos os lugares. Então, assim... E eles cumpriram no segundo momento, né? Eles primeiro não puderam jogar só no Brasil, depois virou Mundial. Depois desse pedido da CBF. Faz a gente imaginar que a CBF tem a mesma postura agora. Né? Quanto tempo leva, né? A final é dia 29, falta pouco tempo. Quanto tempo isso levaria, enfim. Só acho que tem uma diferença desse caso do Bruno Henrique em relação a todos os outros casos, assim, né? Sim. E eu acho que é uma diferença muito importante. Assim, o Bruno Henrique não se corrompeu para levar o cartão ou manipular qualquer ação do jogo, né? Sim. A única comparação que eu Brasil e também fora do Brasil. O pessoal que está em casa, é bom a gente cada vez dar mais informações. Claro. Né? É que também esses jogadores, eles tiveram contratos rescindidos, eles foram embora dos seus clubes, então eles foram procurar outro clube para jogar. Nem é o caso do Bruno Henrique, que vai continuar no Flamengo e poderia perder a final da Libertadores, né? Então tá aí, meus amigos, vamos aqui agora acompanhar as notas dos jogadores, né, do Flamengo no jogo contra o time do Santos. Flamengo que venceu por 3-2 o time da Vila e entrou agora de vez na disputa pelo título do Brasileirão. Vamos aqui acompanhar as notas do público e também do GE para esse confronto do Maracanã, ao qual o Flamengo venceu por 3-2. Goleiro Agostinho Rossi teve uma nota de 5,2 diretamente do público e de 4,5 do GE. Lembrando que o Rossi não foi muito exigido durante o jogo, mas acabou, né, ali batendo roupa e cometeu para muitos uma falha, né, no gol do Santos. O Varela teve uma nota de 6,6 de ambos os votantes, né, tanto o GE quanto o público. O Danilo teve uma nota de 5,0 e 5,2. Já o Léo Pereira, que na minha opinião foi um dos melhores da partida, tá? O Léo Pereira realmente está jogando muito bem, principalmente, né, tá ajudando muito esse sistema defensivo na ausência do Léo Ortiz. Tá ali, ó, 7,0 para o Léo Pereira e 7,5, uma nota pelo público. O Ayrton Lucas, que na minha opinião fez uma boa partida também,
tá? Teve uma nota de 5.4 pelo público e 6.0 pelo GE. Eu achei que o Ayrton Lucas até foi bem, né, ali durante o jogo. Já o Matias Vinha, que entrou frio, né, no final da partida, não teve uma nota tão boa assim, 4.9 e 5.0. O Eric Pulgar, que colocou o Neymar no bolso, simplesmente teve uma boa nota, 6.6 e 6.5, tá? O Everton Araújo entrou ali também, pouco produziu. O Dela Cruz teve uma nota de 5.5, 6.0. Saúl, 6.0, 5.9. E o melhor em campo para mim, tá? Esse foi o melhor em campo, o bola de ouro, né, do jogo Flamengo e Santos, Arrascaeta, que foi sensacional, apesar de ter perdido o pênalti, tá? O cara deu um passe de gênio ali pro gol do Carrascal, né? Ele realmente entrou na artilharia do Campeonato Brasileiro, agora ao lado ali, lógico, do Caio Jorge, mas é um cara que realmente está jogando muita bola, está desequilibrando e com certeza é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, nota de 7.8 e 7.5, tá? O Michael, que também pouco apresentou, 4.8. O Carrascal, que jogou muita bola. E detalhe, hein? Foi corajoso ali na hora do gol, porque o Bruno Henrique estava passando. Ele poderia ter tocado para o Bruno Henrique, que seria, entre aspas, né, o natural que muitos fariam, né? Até pelo Bruno Henrique, né, ter uma história, um peso dentro do clube. Mas ele não quis saber. Ele é atacante, tem faro de gol, fuzilou e fez um golaço, tá? Ele que já tinha dado uma arrancada, né, para conduzir essa bola até, né, dentro da área ali do gol do Santos e fez um golaço. Nota realmente muito boa, 7.5 aí pro Carrascal e 7.0 pelo GE. Luiz Araújo, 5.5, 6.0. Bruno Henrique, que jogou muito bem também, conseguiu ali, tá muito atento, né? Fez um gol ali de uma desatenção do time do Santos e ele não tem nada a ver com isso. Aproveitou a oportunidade, colocou a bola na rede, teve uma nota de 8.0, a maior nota, né, inclusive aí do jogo, tá? 7.5 pelo GE e 8.0 pelo público. Samuel Lino, 7.0, 6.6 e o Cebolinha, né, que voltou aí, ó, 6.5, 6.2 e o Felipe Luiz teve uma nota de 7.0 pelo GE e 6.1 pelo público. Então tá aí para vocês as notas, né, dos jogadores do jogo Flamengo. Agora está de vez na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, Flamengo agora que enfrenta o time do Sport no próximo sábado e na sequência, né, o Palmeiras enfrentando o time do Santos, totalmente desfalcado o Palmeiras, lá na Vila Belmiro, o Santos em desespero total, precisando da vitória. Um tropeço, um empate do Palmeiras e uma vitória do Flamengo contra o time do Sport, o Flamengo abre 2 pontos de vantagem para cima do Palmeiras e detalhe, iguala em número de vitórias e aí, parceiro, o Flamengo tem um saldo muito superior ao do Palmeiras, então o Flamengo iria para as últimas 4 rodadas, né, ali com um saldo de gols bem superior ao do Palmeiras e ainda 2 pontos de vantagem, ou seja, o Flamengo abriria quase que 2 rodadas para o time do Palmeiras, faltando pouquíssimos jogos para terminar o Brasileiro. Meus amigos, haja coração, como já dizia o Galvão Bueno. Esse final de Campeonato Brasileiro promete e promete muito. Tá confiante? Eu falei, eu tô muito confiante. E olha que não é engenheiro de obra pronta não, já vinha falando aqui para vocês que estava muito confiante aí, né, no Mengão e acredito ainda nesse título brasileiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, meus amigos, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!